Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Hoje eu vou compartilhar uma experiência que tive durante um projeto desenvolvido em uma comunidade localizada na Serra do Japi. E como esse processo acabou me levando a enxergar questões ambientais de uma forma muito mais próxima da realidade das pessoas. Antes de começar, vale explicar rapidamente onde tudo isso aconteceu. A Serra do Japi está localizada no interior do estado de São Paulo, na região de Jundiaí, e é considerada uma das áreas mais importantes de preservação ambiental do estado. Ela possui um dos principais remanescentes da Mata Atlântica do interior paulista. Abriga uma grande biodiversidade e também possui diversas nascentes responsáveis pelo abastecimento hídrico da região. Mas quando a gente fala da Serra do Japi, normalmente pensa só em floresta, preservação, animais e natureza. E uma das coisas mais interessantes que descobri durante esse trabalho é que a serra também é formada por pessoas, por comunidades, por moradores e por relações muito fortes entre as pessoas e o ambiente onde vivem. Durante a pesquisa, eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente uma comunidade de moradores que vivem em um condomínio localizado dentro da área preservada da Serra. Isso mesmo, dentro da área. São aproximadamente 20 casas distribuídas em uma grande área de mata. Essas construções surgiram antes do fortalecimento das legislações ambientais atuais. Ou seja, hoje já não seria possível construir novas residências naquela região, mas a infraestrutura básica já existia: ruas abertas, fornecimento de energia elétrica, cobrança de IPTU e toda uma ocupação que foi consolidada ao longo do tempo. Eu já conheci essa comunidade de forma superficial, mas quando me deparei com o trabalho de extensão e precisei aprofundar minhas investigações, comecei a olhar para esse contexto de uma forma diferente. Passei a perceber que a discussão ambiental nem sempre é simples. Não se trata apenas de separar o que é preservação e o que é ocupação humana. Existem histórias, processos históricos e pessoas que já fazem parte daquele espaço há muitos anos. E foi justamente nesse ponto que a pesquisa começou a ficar mais interessante para mim. Uma coisa me chamou bastante atenção, foi perceber que existia uma comunidade muito consciente sobre seu próprio impacto no ambiente. Eu encontrei pessoas interessadas, abertas ao diálogo e que já desenvolvem iniciativas voltadas ao cuidado ambiental. Entre os principais pontos fortes que observei estão exatamente esse engajamento das pessoas, o conhecimento prático acumulado pelos moradores e a existência de iniciativas sustentáveis que já acontecem na região. Mas também existem desafios importantes. Muitos problemas encontrados não dependem apenas da vontade individual das pessoas para serem resolvidos. Alguns são estruturais e envolvem fatores econômicos, políticas públicas e a própria relação entre a ocupação humana e a preservação ambiental. Entre estes desafios estão o tratamento adequado de resíduos, saneamento em áreas mais isoladas, descarte correto de materiais, preservação das nascentes e a busca por soluções energéticas menos poluentes. Aqui é importante a gente ressaltar que, essa comunidade, ela é no meio, assim, são 20 casas no meio de muitos terrenos, e esses terrenos, como eles estão embargados, eles ninguém pode construir neles, então eles estão com a mata preservada. Então, tem essas 20 casas no meio de algumas ruas, e é tudo muito precário, porque apesar de ter sido feito no passado, o poder público chega lá mais ou menos, precisa ter toda uma iniciativa, né. Para você chegar lá, para você imaginar, você passa pela polícia florestal. Então você pega uma estrada e, passa pela polícia florestal, continua numa estrada mais 10 minutos, e depois você chega nessa área e chega num portal de condomínio, e daí ruas de terra com muita pedra, pedras originais, então são pedrinhas que colocaram lá para para os carros passarem mais fáceis, né, são pedras mesmo da serra ali, e então isso é para dar uma ideia de como fica isolada essa comunidade. É a partir disso que a gente foi vendo, que é o né, que eu fui vendo com as pessoas com que eu fui encontrando, que eu fui conhecendo dessa comunidade, o ponto de partida foi justamente entender a relação entre a ocupação humana e os impactos ambientais e as áreas preservadas, observando principalmente como pequenas ações de cotidiano podem gerar efeitos positivos ou negativos.
né? Então, pensando que essa comunidade só tinha 20 casas, pensei, o impacto disso é muito pequeno, né? O impacto das pessoas ali pode ser bem pequeno e eu fui entendendo que não é bem assim, né? Por mais que sejam poucas famílias e que sejam famílias que claramente se preocupam com o meio ambiente e que estão preocupadas em fazer, tudo corretamente ali para gerar o menor impacto possível, justamente se sentem privilegiadas por poder ter esse espaço meio isolado, mas que também é um oásis, assim, para fugir da cidade. Eles se preocupam bastante, né, mas mesmo assim eu vejo o quão o impacto é grande, porque ali é uma área preservada, teoricamente deveria ser só uma mata, né. E essas consequências podem aparecer de diferentes maneiras: a contaminação do solo, o risco para as nascentes, aumento da poluição, descarte inadequado de resíduos e impactos ambientais acumulados ao longo do tempo. E mas as iniciativas, como eu já falei, tem iniciativas que eles já fizeram e que estão funcionando. Eles fizeram fossas biodigestoras, compostagem comunitária, sistema de energia solar com placas solares, coleta seletiva e práticas relacionadas à preservação das nascentes, porque tem nascentes dentro desse condomínio. Eh e aí aconteceu uma das coisas mais surpreendentes para mim. No começo eu imaginava que muitas soluções ambientais dependeriam de investimentos muito altos ou de tecnologias muito complexas, mas fui percebendo que diversas iniciativas são relativamente simples e podem ser adaptadas à realidade local. Por exemplo, fossas biodigestoras podem reduzir impactos causados pelo esgoto doméstico. A compostagem comunitária pode transformar resíduos orgânicos em adubo. A coleta seletiva ajuda na redução do volume de resíduos e a energia solar pode diminuir a dependência de fontes mais poluentes. Claro que existem limitações também. Algumas soluções exigem investimento inicial, outras dependem de conhecimento técnico e algumas precisam de maior apoio estrutural para funcionar em larga escala. Para aprofundar meu conhecimento, eu utilizei artigos científicos, pesquisas, materiais técnicos e estudos relacionados à conservação ambiental, resíduos, energia solar, saneamento ecológico e preservação dos recursos naturais. E conforme fui avançando, surgiu uma pergunta que parecia simples: se existem tantas soluções, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade para utilizá-las. Foi aí que surgiu a ideia da intervenção. Em vez de criar algo distante da realidade da comunidade, eu pensei em organizar e compartilhar informações sobre práticas sustentáveis que já existiam ou que poderiam ser aplicadas na rotina das pessoas. Como são 20 casas, cada casa tem uma coisa diferente, eu imaginei uma coisa de comunicação entre as casas. Então eu desenvolvi materiais informativos sobre fossas biodigestoras, sobre placas solares, coleta seletiva, compostagem comunitária, preservação das nascentes e descarte correto das placas solares, porque isso foi uma coisa que apareceu muito, as pessoas usando isso como recurso e depois como é que é o descarte disso, né? Ao longo desse processo, também tive contatos diferentes com diferentes pessoas da comunidade, conversei, compartilhei informações, fui até lá, conversei com cada um. As pessoas são bem reservadas em relação à imagem, a tirar foto das próprias casas, a tirar foto delas, tal. Pareciam bem reservadas em relação a isso, mas com muita vontade de conversar sobre o espaço, conversar sobre a serra, conversar sobre a preservação da serra, isso muito legal. E eles têm grupo de de WhatsApp, e eles falam sobre as questões de lá, enfim, tem uma preocupação real. Eu acho que de todos, talvez alguns mais, outros menos, mas, eu acho que ajudou um pouco, compartilhar isso entre eles, já que as casas são distantes, né, foi um jeito de aproximá-los, talvez. Aí a gente pensou num encontro, formal final,
que seria no dia 19, que acabou sendo adiado, vai ser só realizado no dia 26, e porque a pessoa que ia me receber, ela não pôde estar, e ela teve um problema de saúde. E daí ela remarcou para o dia 26. Eu mantive a marcação, mas eu sinto como se eu já tivesse feito uma grande parte do trabalho, porque na verdade essa é uma grande, formalização de uma coisa que já está acontecendo, porque já foram as conversas já aconteceram, né. Eh, e daí teve essas trocas, esse compartilhamento de experiências, a construção conjunta do conhecimento. Nos fins das contas, esse encontro presencial acabou ficando mais como uma formalização de algo que já estava acontecendo, né? Como eu já falei anteriormente. E isso foi um aprendizado interessante. Nem sempre ações extensionistas acontecem apenas em um momento específico ou em uma atividade marcada. Muitas vezes elas começam antes, nas conversas, nas observações e na troca entre as pessoas. E antes de eu encerrar, eu queria também falar, porque também já está ficando longo, que tem um Instagram, que é @Raquel Gomes Terceiro Setor, tudo junto, que tem, fotos dos lugares, não tem muitas fotos das pessoas, porque elas pediram para preservar, então eu só coloquei no trabalho, eh, fechado, né, não coloquei, publicamente, mas tem muitas fotos da serra, dos caminhos, dos lugares e das próprias intervenções humanas, que parecem poucas, mas no final você vê, tem o para-raios, tem o sistema todo elétrico, tem os postes, tem para todo lugar que você olha tem alguma intervenção, né, tem as próprias casas, né. Então lá tem as imagens e, daí queria fazer umas conclusões. Nem todos os problemas possuem soluções simples ou imediatas, mas organizar o conhecimento e facilitar o acesso à informação já pode gerar impactos importantes. Talvez a principal mensagem que fica das ações extensionistas seja essa: elas não servem apenas para levar conhecimento até uma comunidade, elas também existem para aprender com ela. E eu aprendi muito, porque, eu fiz a organização disso, mas a verdade é que cada vez que eu falava de uma solução, as pessoas falavam: eu pesquisei", ou conheço isso", daí acrescentava mais alguma coisa, então várias soluções, as pessoas também trouxeram elas mesmas, as pessoas da comunidade. Essa é uma comunidade bem interessada e que tem algum poder aquisitivo, acho que isso também faz alguma diferença. E porque daí as respostas já estão lá, né, eu ia falar isso, tá aqui no meu roteirinho. Eh, Elas só precisam ser compartilhadas, organizadas e transformadas em caminhos possíveis para outras pessoas, né. Obrigada por acompanhar esse podcast. Eu sou a Raquel Diamante Sales Gomes.